Olá! No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma das principais cidades-estado da Grécia Antiga, Esparta. Como muitos de vocês devem saber, o que a gente chama de Grécia Antiga ficava nessa região que aparece indicada no mapa por esse retângulo na cor amarela. Lembrando que na antiguidade não havia um país chamado Grécia. O que nós tínhamos nessa região eram várias cidades-estado, como nós estamos vendo agora neste novo mapa que aparece na tela, onde cada uma dessas cidades-estado tinha autonomia política. E naquela época, algumas cidades-estado acabaram se tornando importantes, como por exemplo Atenas e Esparta. No caso de Esparta, vejam que a cidade foi fundada nessa região indicada por esse pontinho na cor vermelha. A cidade de Esparta foi fundada pelos dórios, um povo que migrou para essa região perto ali do século IX a.C. Mas tratava-se de uma região que já era habitada, e quando os dórios chegaram até essa área, houve alguns tipos de conflitos entre os dórios, que tinham acabado de chegar, e as pessoas que viviam ali. Dentro desse cenário, as pessoas que viviam na região antes da chegada dos dórios tinham duas opções: ou de certa forma aceitar o domínio dos dórios, ou tentar reagir, resistir a esse controle dos dórios sobre a região. Alguns grupos aceitaram a dominação dos dórios de maneira relativamente pacífica, mas outros grupos tentaram reagir. E por que eu estou voltando a esse ponto da história de Esparta? Esses fatos ajudaram a formar, a organizar a própria sociedade espartana. Se vocês observarem nesse novo slide que aparece na tela, vejam que nós tínhamos três grupos que formavam a sociedade espartana. O primeiro grupo era o grupo dos próprios espartanos, que eram descendentes dos dórios que dominaram uma região e fundaram a cidade, criaram a cidade de Esparta. O grupo dos espartanos era o grupo mais privilegiado, era o grupo que ocupava realmente aí uma posição de muito destaque dentro da sociedade de Esparta. Então eles tinham direitos políticos, eles participavam da política e eles também atuavam no exército, caso aí dos espartanos, do sexo masculino. Então, os espartanos é que de fato administravam a cidade de Esparta. O segundo grupo era o grupo dos periecos. Vocês se lembram que eu comentei agora há pouco que quando os dórios chegaram na região, teve um grupo antigo de habitantes da região que de certa forma concordou com o domínio dos dórios? Pois é, esse grupo deu origem aos periecos. Em Esparta, eles vão ser pessoas que vão trabalhar como artesãos, comerciantes e camponeses. Eles vão ter liberdade, porém, eles não vão ter direitos políticos, que eram um privilégio dos espartanos. E por fim, nós tínhamos os ilotas. Os ilotas eram descendentes daqueles antigos habitantes da região que tentaram resistir ao domínio aí dos dórios e, portanto, acabaram sofrendo com a dominação aí dos dórios de maneira um pouco mais violenta. Em Esparta, os ilotas acabaram adquirindo, tendo aí o status de servos dos espartanos, ou seja, eles não tinham liberdade e eles tinham que trabalhar em diversas atividades econômicas aí para os espartanos, já que os espartanos se dedicavam basicamente à política e à guerra. Uma das principais características de Esparta era a adoção de costumes muito rígidos e também da disciplina de caráter militar. Para vocês terem uma ideia, todos os homens espartanos eram guerreiros de formação e recebiam treinamento militar desde os 7 anos de idade. E para exemplificar isso, eu tenho aqui um trechinho de um livro chamado Grécia e Roma, escrito pelo Pedro Paulo Funari, onde ele comenta exatamente essa questão aí da disciplina militar em Esparta. Vamos ver o que o Funari diz a respeito desse assunto.
Os garotos eram criados como futuros guerreiros, submetidos a condições muito duras, tanto para o seu corpo como para o seu espírito, de maneira a se tornarem pessoas extremamente resistentes. Para aprenderem a suportar a dor, os garotos eram chicoteados até sangrarem e eram ensinados a serem cruéis desde cedo, caçando e matando ilotas. Conforme o costume espartano, o pai levava o recém-nascido para ser avaliado pelos anciãos. Se a criança fosse considerada forte e saudável, ao pai era permitido que a criasse. Caso contrário, o bebê era jogado de um despenhadeiro. Aos 7 anos, todos os garotos deixavam suas mães e eram reunidos e divididos em unidades ou tropas. Como vocês podem ver, a disciplina militar em Esparta era muito dura. E havia aí, portanto, até uma seleção das crianças que, de fato, poderiam chegar aí até uma certa idade para poderem receber esse treinamento militar. E com todo esse costume relacionado à disciplina militar, os soldados espartanos acabaram ficando muito famosos na Grécia Antiga. Nessa imagem que vocês estão vendo na tela, por exemplo, nós temos aí o detalhe de um vaso coríntio de meados de 600 a.C., que retrata exatamente guerreiros espartanos em guerra. E no que diz respeito à forma de governo, Esparta era uma diarquia. Isso quer dizer que Esparta tinha não um, mas 2 reis. Isso mesmo, Esparta tinha 2 reis, um de cada uma das famílias mais importantes da cidade. E esses reis tinham funções de caráter religioso, judiciário e principalmente militar. O interessante é que o poder desses reis era bastante equilibrado. E, inclusive, quando Esparta ia entrar em guerra, um deles acompanhava as tropas do exército e o outro ficava na cidade para ajudar a administrar, a cuidar aí da cidade. Mas não vão pensando que esses reis tinham plenos poderes em Esparta, não. O principal órgão administrativo que tomava as decisões mais importantes era chamada gerúsia. A gerúsia era uma espécie de conselho, de tribunal, então ela fazia certas leis, tomava determinadas decisões aí que eram importantes para a cidade. Para você fazer parte da gerúsia, você tinha que ser homem, sexo masculino, e ter aí uma idade avançada para a época. Os membros da gerúsia eram todos maiores de 60 anos de idade, ou seja, eles eram anciãos. E uma vez que o cara entrava na gerúsia, lá ele ficava até morrer, ou seja, o cargo era vitalício. Mas como ninguém vive para sempre, quando o membro da gerúsia batia as botas, quando ele morria, a assembleia, que era formada por homens adultos maiores de 30 anos, se reunia e votava para escolher um novo membro aí para ocupar o cargo daquele que faleceu lá na gerúsia. Então a Assembleia também era um órgão que tinha aí a sua participação na política de Esparta e era formada por homens mais jovens do que aqueles que ocupavam a gerúsia. Então veja, para fazer parte da gerúsia tinha que ser maior de 60 anos de idade, para fazer parte da Assembleia tinha que ser maior de 30 anos de idade. A Assembleia, de certa forma, ela confirmava as decisões que eram tomadas na gerúsia. Quase sempre a Assembleia concordava com a gerúsia, o que mostra para a gente, mais uma vez, que a gerúsia realmente era o órgão administrativo principal em Esparta. Outra função importante da Assembleia era escolher os chamados éforos, que eram 5 camaradas que, mal comparando, eram como se fossem prefeitos de Esparta. O que eu estou querendo dizer com isso? Eles cuidavam de tarefas administrativas do cotidiano, certo? Eles tinham um poder, portanto, de caráter mais executivo. E o éforo ficava no cargo por 1 ano. E depois que esse prazo aí chegava ao fim, a Assembleia se reunia e escolhia um novo éforo ou novos éforos aí, dependendo do contexto. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, aproveita, deixa o like aí no vídeo, se inscreve também no canal, caso você ainda não seja inscrito, e também compartilhe o vídeo aí nas suas redes sociais para a gente levar essas informações
para mais e mais pessoas. Vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, abraço!